Sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente, para aqueles líderes que trabalham diretamente no processo produtivo. Hoje, mais uma dica e poderia dizer uma das mais importantes para a liderança de linha de frente, que é desenvolver a credibilidade pessoal. Todo líder sem credibilidade não consegue ir muito adiante. Então, eu convido você que gosta desse tipo de conteúdo que fique comigo até o final. Então, se você aprecia o nosso trabalho, já deixe o seu like para que a gente possa fazer com que esse vídeo possa chegar em outras pessoas, em outros supervisores que, assim como você, quer melhorar o seu resultado. Então, vamos lá? Vamos começar então o conteúdo de hoje. Existem algumas características para um gerenciamento de sucesso, né? Tanto para aqueles gestores, para aqueles supervisores, líderes, coordenadores, facilitadores, mestres encarregados que já estão com uma certa experiência na produção de gestão de equipes ou são novos. Eu tenho recebido muitos e-mails de gestores novos, de supervisores novos que estão começando. É importante que esses gestores, tanto os novos como os experientes, eles se atenham em três características importantíssimas para um gerenciamento de sucesso. Quais são elas, pessoal? A primeira característica de um gerenciamento de sucesso, e que é a base, ou o alicerce, é o desenvolvimento da credibilidade pessoal. Nós vamos falar bastante hoje especificamente sobre credibilidade. Uma outra característica de um gerenciamento de sucesso é a conquista do comportamento da equipe de trabalho. Esse é um ponto também fundamental, uma outra característica importantíssima. E a terceira é a obtenção do apoio da gerência. Então são essas três características de um gerenciamento de sucesso. Hoje nós vamos focar e nós vamos entrar a fundo em relação à parte de como desenvolver a credibilidade pessoal. Então vamos lá, desenvolvimento da credibilidade pessoal. Como um supervisor novo na função, se você é um supervisor novo na função, estabelecer credibilidade o mais rápido possível é a fundamentação do teu trabalho, tá? Então, para quem é novo aí, iniciar um processo, estabelecer um processo de credibilidade o mais rápido possível. Se você foi transferido recentemente, isso é fundamental para o teu resultado, para que você tenha sucesso na sua nova posição, né? Então, e o que é estabelecer um processo de credibilidade, pessoal? A credibilidade e a integridade, elas são sinônimos, né? Se você não tem integridade, você não vai ter credibilidade. E o que é integridade, pessoal? O que é integridade? Integridade é pensar, falar e agir de forma alinhada. Então, o que eu faço, as minhas atitudes, elas estão alinhadas com o que eu falo, com o meu discurso. E o meu discurso está alinhado com o que eu penso, tá? Quando eu tomo as minhas atitudes baseadas no que eu falo e é de acordo com o que eu penso, isso é integridade, tá? Essas coisas têm que estar alinhadas. Se eu estou falando e agindo de uma forma diferente, desalinhada, isso não é integridade e afeta diretamente a tua credibilidade. Outro ponto importante no desenvolvimento da credibilidade pessoal, é o seguinte, né? Importantíssimo para o desenvolvimento. Lembrar que as ações que você toma, né, ou deixa de tomar transmitem mensagens poderosas para a equipe, né, para as pessoas que estão à sua volta. Então, aquelas pessoas estão a todo momento observando o que o líder faz, o que o supervisor faz. Elas estão ali produzindo, elas estão ali trabalhando em equipe e elas estão a todo momento observando a liderança, né? É o tom de voz, é o gestual, é como elas encaram os problemas do dia a dia. Então, elas estão a todo momento observando. Portanto, a parte mais importante que a equipe vai observar na integridade é o comportamento, é o como agir. As pessoas constantemente elas vão estar observando muito mais o que você faz do que você fala. Então, é importantíssimo
que você transmita mensagens poderosas àqueles à sua volta, bem como você faça as suas ações, as suas atitudes de acordo com essas mensagens poderosas, para que elas possam estar alinhadas. Portanto, preste muito bem atenção nas suas atitudes no dia a dia, porque é isso que as pessoas vão estar olhando e observando muito mais do que com o que você fala. Outra parte importante, pessoal, é que você tome iniciativa para que execute um plano de transição para desenvolver a sua própria credibilidade, principalmente se você é uma pessoa nova na função. Você vai tomar algumas iniciativas também para fazer um plano de recuperação de credibilidade, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso se você já é uma pessoa experiente. É um processo trabalhoso, leva tempo recuperar a credibilidade, mas é possível se você seguir alguns passos. Então, se você precisa de alguma forma, recuperar a sua credibilidade e tem meios de saber se você precisa recuperar a credibilidade, mas aí no final do vídeo eu dou umas dicas interessantes para que você possa desenvolver esse processo. E também, se você é experiente, tomar a iniciativa para que você faça um plano de manutenção da credibilidade também é importantíssimo. Então, ou você vai iniciar um plano para você criar a credibilidade, ou você vai ter um plano para você recuperar, reconquistar a credibilidade ou manter a credibilidade. Então, isso é fundamental para que a liderança de linha de frente possa trabalhar e possa alcançar os resultados junto com a equipe que são tão necessários. Então, credibilidade é a base, e aqui estão aí em que momento que você precisa fazer algum tipo de plano de ação. Como dar o primeiro passo para desenvolver a credibilidade, pessoal? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é se perguntar, conhecer um pouquinho sobre qual é o meu quociente de credibilidade, conhecer um pouquinho como se faz isso, como está a minha credibilidade perante a equipe. Em função desse quociente de credibilidade, eu vou saber através de algumas perguntas se eu tenho credibilidade que eu imagino ter com a minha equipe ou não. E se eu desconfio que eu não tenho tanta credibilidade, qual que seria uma pontuação adequada? Então eu posso mensurar a credibilidade através de um processo. Então, como que eu posso mensurar a minha credibilidade, que seria esse quociente de credibilidade, através aí de um processo? Isso nós vamos ver aí nos próximos slides. Então, o seu quociente, ou o nosso quociente de credibilidade. O que é isso, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Existe uma planilha, existe um processo na qual existem aí 12 declarações que você pode avaliar, que você pode pontuar a partir do momento que você avalia, como você descreve como as pessoas o avaliam. Então, para cada tipo de declaração dessa, como que você acha que as pessoas o avaliam? Por exemplo, a primeira declaração: trato as pessoas de modo consistente, com honestidade e respeito. Eu faço isso sempre, eu faço isso quase sempre, às vezes, raramente ou nunca. Então, esse é o tipo de declaração que eu posso me avaliar como as pessoas me enxergam em relação a essa credibilidade, esse ponto de credibilidade. Aí eu vou colocando a pontuação. Se sempre eu trato as pessoas de modo consistente, com honestidade e respeito, eu vou colocar 5. Se nem sempre acontece isso, eu coloco 4. Ou às vezes eu coloco 3. O mais importante nesse processo, para que você avalie o seu quociente de credibilidade, é que você faça isso da forma mais honesta possível. Então aqui tem 12 questões que você pode avaliar. A segunda questão é: valorizo e aproveito o máximo diversidade? 3. Admito quando cometo um erro? 4. Discuto diretamente as questões com as pessoas em vez de evitar problemas ou adiá-los? Procuro ativamente feedback dos meus pontos fortes e das minhas fraquezas? 6.
Sou um exemplo do comportamento que espero que as outras pessoas pratiquem. 7. Aproveito as oportunidades de crescimento pessoal e de aprendizagem. Sou claro e consciente com as pessoas quanto ao que espero delas. 8. Reconheço quando não sei algo e estou disposto a aprender com os outros. 10. Dou crédito às pessoas por sua contribuição e apoio. 11. Estou disposto a lutar pelo que as pessoas precisam para ter sucesso em suas funções. 12. Cumpro minhas promessas. Então são 12 questões que você pode digitar o número. Aqui eu deixei uma orientação que melhor descreve como as pessoas o avaliam em cada declaração dessa. Então você pode ir lançando o número nessa planilha para que cada coluna dessa saia uma pontuação e tenha uma pontuação total. Pessoal, em função desse quociente, né, de credibilidade que você pode se autoavaliar e ter uma mensuração, ter um valor, nós vamos ter aqui uma pontuação, né, total e algumas recomendações. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 pontuações e recomendações. Para algumas recomendações onde você tem uma pontuação de 56 ou mais, uma recomendação quando você tem uma pontuação entre 48 e 55 pontos, uma recomendação se você tem uma pontuação entre 36 e 47 e uma outra se você tem aí uma pontuação de 35 ou menos. Então essa é uma planilha interessante para que você possa mensurar, não simplesmente achar que você tem ou talvez não tenha tanto o seu quociente de credibilidade, mas qual seria a pontuação para que você possa se encaixar e ter consequentemente aí uma recomendação, um plano de ação. Aqui é um exemplo, pessoal, didático que eu dei de preenchimento dessa planilha, né? Então aqui é uma pontuação de uma pessoa que se autoavaliou em relação às declarações, né? E fez a sua pontuação, ela atribuiu o número que melhor descreve como as pessoas o avaliaria, né? Então ele colocou aqui algumas pontuações, então para cada questão, a primeira declaração, ele acha que a pontuação dele é 5, né? Que as pessoas o avaliariam como 5, a 2 é 5, a 3 é 4 e assim por diante. No final aqui de cada coluna, de nunca, raramente, às vezes, quase sempre, sempre sai uma pontuação somatória. Aqui esses 55 pontos é o somatório final e em função desse somatório final é possível você ver a pontuação e a recomendação. Nesse caso aqui de 55 pontos, há a seguinte recomendação: você está se esforçando bastante para conquistar a credibilidade. Aproveite seus pontos fortes, que são os 5, né? Os números 5, e enfoque as ações com pontuações mais baixas, estabelecendo um ou mais objetivos para si. Então aqui nós temos aqui algumas pontuações mais baixas em que seria importante focar, fazer uma análise crítica e ter algum plano de ação para que de 4 seja 5. Então essa é a forma, é um exemplo dessa planilha de quociente de credibilidade. Eu fiz essa planilha e ela está disponível para você, se você quiser aí medir a tua credibilidade e se você tem interesse em entender o quanto anda, né, essa primeira característica importante de um gerenciamento de sucesso, manda para mim aí um e-mail para sossupervisores@gmail.com e solicite a sua que eu vou ter muito prazer em te enviar. Pessoal, em função aí do quanto você tem de pontuação e qual é a recomendação da planilha, é interessante que você faça um plano de ação. Então, aí, com base no seu quociente de credibilidade, é importante que você defina aí as prioridades para conquistar, né, a credibilidade, né? E aí é importante você definir sempre quais são as suas 3 prioridades. Eu sempre recomendo não mais do que 3 prioridades para que você possa começar a trabalhar e a partir do momento que você fechou alguma dessas 3 prioridades, pode vir uma quarta se você as tiver, né? Então, sempre foque em 3 prioridades. E para cada prioridade, né,
Você vai listar qual é a prioridade, qual é o ponto que você precisa trabalhar, qual que é a ação corretiva que você pretende fazer para que você realmente corrija essa prioridade e qual é a data de conclusão. Então você pode fazer isso em relação à primeira prioridade que você destacou, a segunda, a terceira, né, no máximo, para que você possa então definir aí como que você vai acompanhar o plano, né? E com que frequência, para que você possa visitá-lo aí pelo menos uma vez por semana e avaliar se você está fazendo progresso ou não. Então isso é fundamental, é uma coisa simples, básica, mas que é fundamental que você entenda onde estão as suas oportunidades e um plano para que você possa gerenciar essas ações ao longo da semana, ao longo do mês, para que você possa aí ter aí uma excelente credibilidade com a equipe. Algumas dicas então, pessoal, de prioridades para conquistar a credibilidade, né? Primeiramente, se você é novo na função aí de supervisor, de coordenador, de mestre, de líder, de facilitador, quando você é novo, muitas vezes existe aí um desafio daquelas pessoas que inicialmente eram muito amigas, né, eram muito apegadas a você e você precisa, é natural que você desenvolva uma postura que diferencie a tua responsabilidade atual da responsabilidade antiga que você tinha. É um processo delicado, muitas vezes as pessoas estranham, mas se você fizer isso com bastante tranquilidade e profissionalismo, as pessoas vão entender que você pode continuar amigo delas de uma certa forma, da porta da empresa para fora, mas ali dentro da empresa você tem que ser um profissional que tem funções e muitas vezes funções muito distintas em relação ao que você vinha fazendo até então. Então, se você é novo na função, pessoal, é importante você redefinir o relacionamento que você tem com os seus funcionários, né? Então, essa redefinição, está aqui algumas dicas, né? Iniciar conversas com os funcionários para esclarecer a sua função, as suas novas responsabilidades e expectativas para o grupo que você trabalha e que vocês trabalharão juntos, vocês continuam trabalhando juntos, você está ali para dar o suporte, mas você tem realmente expectativas em relação a essa nova função e você precisa dividir isso com a equipe para que a equipe saiba e te ajude. O segundo ponto é fazer um esforço, pessoal, isso aqui é muito importante para reconhecer pontos fortes e os talentos exclusivos de cada funcionário. Reconhecer que ali tem pontos fortes, tem talentos, tem pessoas realmente que podem contribuir muito para o resultado da equipe. E reconhecer, fazer esse reconhecimento e chamar essas pessoas cada vez mais para o jogo é importante para que você deslanche, para que você tenha um bom desenvolvimento nesse teu processo de transição. O terceiro é dizer claramente que vocês todos estão na mesma fase de transição, né? Todos vocês estão no mesmo barco, todos vocês querem os mesmos objetivos. A diferença hierárquica é questão de oportunidade muitas vezes, mas que vocês estão realmente no mesmo barco e que você valoriza esse processo de comunicação e o processo de feedback, que você quer saber se alguma coisa errado existe para que você possa realmente remover essas barreiras para que as pessoas possam fazer da melhor forma o trabalho delas. Então aqui são as principais aí prioridades que você deve trabalhar quando você é novo, né? Quando você está iniciando aí uma fase de transição, uma fase de promoção na equipe, né? Ou na empresa. Uma outra dica em relação a prioridades para conquistar a credibilidade, pessoal, é se você já é novo ou já é experiente na função, né? E basicamente quando você é novo ou experiente, apesar que vale também para essas duas situações, é você sempre estar preocupado com remover as dificuldades e os obstáculos que a equipe tem e é natural que tenha quando corre atrás de um objetivo, de uma meta. Então, peça sempre para os funcionários identifiquem obstáculos para que realizem o trabalho. Então, quais são os obstáculos que eles têm? Quais são as dificuldades que eles têm? Então, fique sempre em comunicação diária com as equipes. Existem alguns fóruns para que seja feito isso. Existem fóruns de reuniões diárias ou
na sua própria ronda que você faz diariamente com a sua equipe. Tente realmente entender quais são esses obstáculos para que realizem aí um excelente trabalho. Preste atenção aos que os funcionários dizem, pessoal. Isso aqui é muito importante. Vai ter funcionários na sua vida que ele só vai falar para você uma vez. Ele só vai te dar uma dica de como melhorar alguma coisa uma vez. Vai colocar alguma dificuldade para que você ajude ele uma vez. E se você não estiver atento a isso, se você não tiver pelo menos anotado num bloquinho aí de anotações e não voltar com ele, e pelo menos falar que você está ainda em processo de desenvolvimento daquela ideia, ele jamais vai dar uma nova ideia a você. Então presta muita atenção para que não simplesmente ouça, mas que retorne o que a expectativa em relação àquela dificuldade que ele te apresentou, mesmo que ela não possa ser implementada. Tá? Já comentei em outro vídeo que muito mais importante do que você solucionar um problema é você dar a devolutiva para o funcionário. É muito mais importante respostas do que soluções. Então fique sempre atento em dar respostas a partir de uma reivindicação, uma solicitação que um funcionário deu, mesmo que ela não seja possível ser implementada. Uma outra dica, pessoal, é peça ideias sobre o que fazer para remover ou eliminar obstáculos. Alguma coisa parecida aí em relação ao que a gente viu em questões anteriores. Estabeleça prioridades e procure resolver um problema de cada vez. Pessoal, no máximo 3 prioridades, né? As pessoas levantaram 3 problemas, 3 obstáculos, 3 dificuldades. Trabalhe incessantemente em 3 prioridades, não mais do que isso. Eu tenho visto muitas vezes planos com 10, 12, 15, mais até ações que faz com que a liderança de linha de frente perca totalmente o foco. Então, nem que você tenha 50, estabeleça aquelas 3 prioridades que geralmente vão dar um grande impacto com menos esforço, e essa procure realmente trabalhar fortemente com as áreas de suporte para que você possa dar devolutiva para a equipe. Então, isso é fundamental. Vá devagar no início para poder ir rápido mais adiante. E aqui eu digo o seguinte, pessoal, a frequência, a constância, ela vem na frente da excelência. Se você tem constância na tentativa de solução de problemas em relação às 3 prioridades, e está fazendo isso no dia a dia junto com as áreas de suporte, você vai chegar na excelência. Então vá com calma, vá constante, né? Tenha aí uma frequência para que você possa tratar essas 3 prioridades, porque lembre-se, pessoal, a frequência e a constância, ela vem sempre na frente da excelência. Se você tiver cadência, frequência, constância, mais tarde você vai chegar na excelência. Então, fica aí uma dica para você. E não tente transformar grandes coisas muito rapidamente. Leva tempo para estabelecer os limites e mostrar às pessoas quem você é. Então, tranquilidade, né? Ouça realmente aí o que as pessoas têm como obstáculo, constância para que você possa solucionar, que a excelência vem e a credibilidade vem com o tempo. E mais um detalhe, pessoal, mais uma dica, se você é novo ou experiente na função, é siga em frente, né? Cumpra sempre as promessas, né? Cuidado com as promessas, mas se você prometeu alguma coisa, faça um esforço enorme para que você e a sua chefia imediata possa cumprir aquela promessa. Desenvolva um sistema de acompanhamento e utilize-o diligentemente, um planinho de ação simples, com gestão à vista, do lado aí da onde as pessoas se reúnem, ou você se reúne com a equipe, para que você possa sempre estar vendo e atualizando esse plano junto com o pessoal. Prometa menos e faça mais a assumir compromissos. Fique atento aí, principalmente aí com a sua capacidade de execução, né? E de cumprir aí principalmente as promessas que a gente falou aí como primeiro ponto. Informe os funcionários das ações que você tomar em nome deles, mesmo que os resultados não sejam os esperados. Muito cuidado quando fala em nome das pessoas, pessoal. Informe frequentemente a elas, principalmente antes de tomar essa ação, de falar algo em nome da equipe, para que você não tenha problemas, tá? Então,
Fica aí uma dica interessante também. Você ganhará credibilidade por tentar seguir esses passos e por ser honesto. Então, se a equipe está vendo que você está preocupado com elas, se você está preocupado com as dificuldades que elas sentem no dia a dia e que ela está vendo que você está trabalhando junto com as áreas de suporte para que facilite, acima de tudo, o trabalho delas, pode ficar tranquilo e cobrar com bastante clareza e persistência que elas vão te dar um maior apoio, né? Isso vai ser a base para você construir a credibilidade e para que a equipe possa retornar em reciprocidade o que ela está observando do seu líder. Então fique atento em relação aí a essas dicas de prioridades para conquistar a credibilidade. Pessoal, atenção, né? A credibilidade é um processo. Ela é conquistada ao longo de uma série de atitudes, de comportamento da liderança que é feito através do tempo, tá? E é necessário que se tenha muito atenção a alguns pontos. Então vamos lá para saber quais são esses pontos, pessoal. Então fique atento aí a alguns pontos que dificultam o processo de criação e desenvolvimento da credibilidade. Cuidado para que você não traia a confiança da sua equipe, né? Então fique muito atento em relação a esse aspecto, principalmente quando você fala alguma coisa e faz outra, você acaba atraindo a confiança. Cuidado e atenção para não receber crédito pelo trabalho dos outros, né? Dê sempre crédito à equipe, né? Fique sempre atrás da equipe. Destaque sempre o resultado em relação a que a equipe ou com o colaborador fez, né? Jamais tente aí receber crédito em relação às pessoas que fizeram de fato o trabalho. Cuidado para não mostrar favoritismo para uma ou outra pessoa, né? Às vezes inconscientemente a gente acaba através de ações e comportamentos no dia a dia ou tomando partido relativo à discussão, né? Você criando favoritismo em relação a fulano ou beltrano. Muito cuidado para que você possa não mostrar favoritismo, né? Quem tem filho sabe exatamente o que eu estou falando, né? Jamais a gente tenta mostrar favoritismo, sempre tenta colocar o que aconteceu, por exemplo, numa discussão de pontos que foram positivos, de pontos que não foram tão positivos, de que forma que a gente pode melhorar aquela situação com a ajuda de todas as partes. Então, jamais aí mostre favoritismo a alguém, né? Cuidado para não dizer uma coisa e fazer outra. A gente já falou um pouco em relação a isso que se chama integridade, né? Pensar, falar e agir de modo alinhado. Não considerar o ponto de vista dos outros, né? Como que aquela pessoa enxerga a situação, né? A famosa empatia, né? É eu ver aquela situação do ponto de vista do outro, né? Então, aí sempre considere, sempre escute o que aconteceu para avaliar e tentarmos nos colocar aí na posição do outro. Desnecessariamente checar o trabalho dos outros. Pessoal, muito importante essa questão aí que dificulta muito o processo. Às vezes você que gosta muito de fazer o microgerenciamento, né, de saber exatamente o que cada uma das pessoas está fazendo, quando você checa o trabalho de algumas pessoas, talvez algumas não gostem, né? Talvez algumas pensem que você não dá credibilidade. Então, eu fiz um post há pouco tempo atrás sobre como você delegar uma responsabilidade. Então, cuidado, porque realmente você pode aí desnecessariamente estar controlando o trabalho de alguém e esse alguém pode não gostar e tem pessoas que realmente não gostam, pessoal. Então, tome bastante cuidado em relação a isso. Cuidado para duvidar dos outros, né? Principalmente quando isso acontece de forma pública. Então a melhor forma de você checar isso de uma maneira honesta e íntegra é você aos poucos dando desafio para aquelas pessoas, né? Então cuidado aí quando você duvida dos outros. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de como você pode reconquistar a confiança. Então vamos dizer que você quebrou de alguma forma a confiança com a equipe, você sentiu, aconteceu alguma
teve algum acontecimento junto com a equipe em que você sente que a tua confiança ficou abalada? Como que faz para reconquistar isso, pessoal? Então a gente sabe que é um processo lento, demora, mas é possível, né? Então eu vou te dar aqui algumas dicas de como que você pode iniciar esse processo. Então, o primeiro ponto importante quando você precisa reconquistar a confiança da equipe é você assumir publicamente o erro, né? Se foi especificamente com a equipe ou se foi especificamente com um colaborador único, é importante sentar e esclarecer que você não é a pessoa mais... você não é... Ninguém é perfeito, né? E a liderança erra também, né? O fato e o bom é que ela erra pouco, mas ela erra também, né? E faz parte do aprendizado. E assumir o erro perante a equipe faz com que você demonstre para a equipe que você não é perfeito e que você é um ser humano como outro qualquer, mas consegue assumir os seus erros e assumir perante a equipe que você erra e que não há nenhum problema em assumir ter esse tipo de postura. O segundo é admitir vulnerabilidades ou imperfeições, né? Eu já comentei, quando a gente acaba assumindo um erro, a gente assume que a gente não é perfeito, né? E faz parte do aprendizado, desde que a gente aproveite isso como uma lição aprendida para que não ocorra mais. Isso é realmente muito importante, né? Então admitir que você tem essas imperfeições mostra à equipe que você é um ser humano e facilita o processo de reconquista de credibilidade. O terceiro é lições aprendidas que levaram a resultados indesejados. Então, realmente, aprender com os erros faz parte, né? E faz com que a gente cresça e se desenvolva e adquira maturidade. Terceiro, avalie o que as pessoas têm a dizer, né? O que elas acham, né? Qual é a opinião delas, como que elas estão se sentindo perante aquela situação. Dê a possibilidade delas externarem o que elas estão sentindo para que ela possa colocar e se sentirem mais aliviadas, né? E que você realmente ouça aquilo com empatia para que ela sinta que você realmente está arrependido e, de uma certa forma, quer uma outra chance com a equipe. Então, esse é o quarto ponto importante para a reconquista da confiança. E por último, demonstrar no dia a dia que você mudou. Então lembra daqueles primeiros slides, né? As pessoas vão dar muito mais atenção de como você age, de quais são as suas ações, de quais são os seus comportamentos. E sua equipe vai estar a todo momento te analisando, muito mais do que você fala. Então, se você mostra no dia a dia que você se arrependeu, que você está mudando o comportamento em relação a um possível deslize que ocorreu e que fez com que aquela credibilidade fosse arranhada com a equipe, eles vão verificar no dia a dia que você realmente está mudando. Isso, como já mencionado, é um processo longo, mas é possível para que você possa reconquistar a credibilidade junto com a equipe. Pessoal, estamos chegando a mais um finalzinho de vídeo, né? O ponto de hoje foi basicamente a credibilidade. Eu gostaria aí de saber o que vocês acharam, se essa dica aí de hoje pode gerar valor, né? Pode ajudar você a melhorar a sua credibilidade. Espero que de nenhuma forma você esteja aí com a credibilidade arranhada, mas se for o caso, infelizmente acontece, tá aí algumas dicas. Eu queria saber de você se você realmente gostou da aula de hoje, né? E se ela realmente gera valor para você. E como a gente sempre pede, né, nos agradecimentos, né, deixa aí o seu like, faça os seus comentários, compartilhe com os seus colegas, né? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, acione aí todos os sininhos para que você possa receber aí os nossos vídeos, que temos aí vários vídeos todas as semanas, né? Então, pessoal, esse foi mais um conteúdo que é feito com muito carinho para você, para que realmente entregue valor para a liderança de linha de frente, que eu respeito tanto, né? Que é uma das funções de maior responsabilidade. E fiquem com a gente, fiquem atentos aí às publicações que fazemos. Eu faço uma publicação também semanal, aliás, diária, no LinkedIn, para que você possa aí aprender aí alguns detalhes também
e fique com a gente, né? Até o próximo vídeo e sempre fique atento ao SOS Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe. Forte abraço e até o próximo episódio.